Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo Brasil. E nele eu recebi um kit do Spike por 2 meses. Então aproveitei bastante e fiz muito conteúdo sobre isso. Se você quiser dar uma olhada, confere a playlist Spike Prime que tem tudo lá. E hoje você vai aprender 10 maneiras de como fazer um seguidor de linha básico no Spike Prime. E a melhor de todas eu deixei para o final. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com todo mundo para a gente crescer cada vez mais essa comunidade de robóticos. Editor, solta a vinheta. O primeiro passo antes de irmos para as programações em si é fazer a montagem do nosso robô. Então vamos lá. Pera, eu quero te falar em primeira mão que entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro nós teremos um evento 100% online gratuito aqui no meu canal do YouTube, chamado O Mapa da Robótica, e conquistar o máximo de prêmios nelas. Assim como eu fiz para conquistar mais de 20 premiações nacionais e internacionais antes dos meus 20 anos. Eu irei te provar que é possível ganhar muitas competições para receber mais informações. É muito importante que você se inscreva, porque no final desse evento eu vou te passar por e-mail o mapa da robótica completo. Então se você não se inscrever para participar, não vai ter como receber, né? Então dá um pause nesse vídeo e clica agora mesmo no link. Te vejo lá. Estamos aqui com as nossas peças e se duvidar a gente vai conseguir montar. Um vai aqui, o outro vai aqui e o outro vai aqui. 2 no meio. E aí você pega os seus motores e conecta. Conectou um. E conectou o outro. Agora a gente vai colocar as rodas. Então eu vou começar pela roda principal. Vou colocar 2 tochas nas minhas rodas. Poderia ser pino simples ou pino triplo, tanto faz. Eu coloquei a tocha apenas para diferenciar. E encaixa no motor. Fazer a mesma coisa para outra roda. Então vou colocar 2 tochas e colocar aqui nesse lado do robô. Depois que eu fiz as rodas principais, a gente vai para a nossa roda de apoio. Só vou conectar aqui os cabos só para não atrapalhar a gente. Ok? O que eu vou fazer? Para a roda de apoio, eu vou colocar pinos triplos aqui atrás do nosso robô. Por quê? Porque eu preciso gerar um espaço de um stud para que a nossa bola de apoio não bata na estrutura. Então, coloquei os pinos de 3. Vou colocar 2 vigas de 3. E aí eu fixo com a nossa roda boba. Vindo aqui, logo bem em cima, e colocar uma barra de 5. E vou colocar essa estrutura para preparar a conexão para o meu sensor. Vou colocar 2 pinos aqui nas laterais do meu sensor e vou conectar na minha barra de 5 no meio dela. Conectei, vai ficar assim. E o que eu fiz? Para os cabos não ficarem muito soltos e não baterem na roda, como está nesse caso, eu coloquei clipes de cabo, que o Spike tem, que é muito bom. Então vou colocar um clipe de cabo aqui e um clipe de cabo aqui. Aí eu conecto aqui o clipe de cabo e bota a conexão. O motor da esquerda do robô eu coloquei na porta C. Esse motor. O binário é porque normalmente a gente sempre trabalha com 2 movimentos, virar para a esquerda ou virar para a direita. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, eu tenho uma playlist completa sobre isso, que é uma playlist sobre seguidores de linha, inclusive esse vídeo tá nessa playlist, então é muito legal você conferir também os outros vídeos para entender mais sobre seguidores de linha. Então essa é a primeira característica que você tem que saber sobre seguidores de linha básico. A segunda característica é a questão de ser condicional. E o que isso quer dizer? É que normalmente a gente utiliza muitos blocos que têm esse comportamento de condição. A gente vai verificar alguma coisa que o robô vai checar, no caso a cor do sensor ou a luz,
e dependendo da cor, dependendo da luz, ele vai fazer uma coisa ou outra. Então, o nosso seguidor de linha vai ter normalmente esses dois comportamentos. As últimas duas técnicas que eu vou falar aqui no vídeo, então por isso que é muito importante que você veja todas as técnicas. Eu vou mostrar como é que você pode fazer um upgrade nisso e fazer com que o seu seguidor de linha básico não seja só binário, mas também tenha mais comportamentos. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai utilizar com os blocos de motores. São os primeiros blocos que a gente enxerga aqui quando entra na plataforma do Spike. Além disso, a gente vai utilizar os blocos de controle. Então, seria até bom que se o bloco de controle estivesse aqui em cima. Mas o que eles fazem? Eles separam em relação ao movimento, à ação. Então, os primeiros blocos são relacionados à ação do hub, então, do hub dos motores. Então, motores, movimento, luz, som, blocos de evento, que também são blocos muito legais, e controle. Os blocos de controle têm várias coisas também muito importantes. Blocos de repetir, blocos de condição, blocos de esperar, e blocos de loops loops com interrupções. E nossa primeira técnica, a gente vai trabalhar com os blocos azuis e o bloco de esperar de controle. Além, é claro, do bloco de repetir para sempre. Esse repetir para sempre é muito importante porque a gente quer que nosso seguidor de linha siga a linha, no caso, várias vezes. A gente quer que ele fique seguindo a linha até eu parar a programação. Então, para isso, tem que colocar um bloco de repetir, para ele repetir esse comportamento, repetir essa lógica o tempo todo. No caso do Spike, uma diferença em relação ao EV3 é que o Spike você tem que definir as velocidades dos seus motores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a velocidade dos meus motores, que é o motor C e o motor D. Eu vou colocar os dois em 100 de força. E eu já vou, assim, já no exagero, quero que o robô já siga ao máximo que ele pode nessa primeira técnica. Então, depois que eu definir as forças, as velocidades, no caso, eu vou fazer a lógica. A primeira coisa que eu vou fazer é girar um dos meus motores. Qual vai ser esse motor? Vai ser o motor da esquerda do meu robô, que no caso é o motor C. Então, eu vou colocar o motor C para girar. E eu já fiz o teste que para ele girar para frente, eu vou ter que colocar para ele iniciar nesse sentido. O que eu quero é que o meu robô ele gire para frente. Então, se, por exemplo, no robô que você construir, você colocar nesse lado, por exemplo, que eu estou colocando, e ele girar para trás, muda e coloca esse. O importante é que ele gire para frente. Nessa primeira técnica, os dois motores têm que girar para frente quando a gente mandar eles girarem. Então, eu vou mandar o meu motor D parado. D. Ó. Então, o motor D vai ficar parado e o motor C vai ficar girando. E ele vai virar para a direita, vai virar para cá. O nosso robô ele vai seguir a linha pelo lado de fora. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar vendo a cor branca. E eu vou falar para ele ficar girando para a direita que o meu sensor de cor enxerga a cor preta. Então, se ele virou para a direita, agora eu quero que ele vire para a esquerda. Como é que eu faço isso? Eu coloco agora o motor C parado e o motor D girando. Então, agora o motor D que vai girar, o motor C vai ficar parado. Vai virar para esse lado. E aí, agora, em vez de checar o preto, vou checar o branco. Então, beleza. Ficou assim e essa é a lógica. Vou mandar rodar e vamos ver o que acontece com o nosso robô. Ó, claro. Ó, esse bloco aqui, ele está girando para trás, o motor. Eu tenho que colocar para esse lado para ele girar para frente. Pronto. Vamos lá? Ó, agora está seguindo. Então, como você pode ver, ele gira o motor para o outro, gira o motor para o outro, gira o motor para o outro. Ele tem um comportamento bem binário e bem sequencial. Um motor gira depois do outro. Então, essa aqui é a nossa primeira técnica. A gente vai ver mais técnicas daqui para frente, que o nosso robô vai ficar mais rápido ainda. Porque a ideia do seguidor de linha é que a gente explore todos os recursos dele e faça o melhor seguidor de linha possível. E também o seguidor de linha mais rápido possível. A gente não quer perder muito tempo com o seguidor de linha, mas também não quer perder precisão. Então aqui a gente viu a nossa primeira técnica. É uma boa técnica para você que está começando. Por quê? Porque a gente está utilizando blocos bem tranquilos, bem iniciais, então blocos azuis, escuros, em relação ao movimento, velocidade dos motores, e também os blocos de esperar,
que também não é um bloco muito complicado. O robô vai ficar esperando até enxergar aquela cor. Depois que ele enxergar aquela cor, ele vai fazer outra coisa. Então, enquanto ele está esperando enxergar a cor, ele vai fazer o que eu pedi antes. E é assim que funciona essa lógica. Então, agora a gente vai para a nossa segunda maneira. Vou tirar tudo. E como é que funciona a segunda maneira? A segunda maneira, dessa vez, a gente vai utilizar os blocos de movimento. E também vai utilizar o bloco de parar em relação ao controle. Qual a diferença dos blocos motores para os blocos de movimento? Os blocos de motores a gente só modifica, só controla um motor de cada vez. Então, como você viu na programação anterior, eu só conseguia modificar um motor de cada vez. No caso do movimento, eu consigo modificar os dois motores de uma só vez. Então, aqui, ó, por exemplo, eu consigo definir os meus motores de movimento para dois motores e eu posso pedir para os dois motores andarem. Então, se eu quiser que ele ande para frente, eu não preciso colocar um motor com velocidades separadas. Eu posso colocar apenas um bloco para os dois motores andarem para frente. Só que também o mais legal disso é a questão de mais movimentos. Quando você clica aqui, ele tem essa telinha que tem mais opções, extensões de blocos para você utilizar. Então tem gerenciador de clima, mais motores, mais movimento e música. Eu vou colocar nesse mais movimento. E quais são as coisas boas do mais movimento? Mais movimento, eu consigo modificar cada força separadamente. E aí, um cuidado que você pode ter. Tem dois blocos muito parecidos, que é esse de velocidade e potência. Nos testes que eu fiz, o de potência funciona melhor do que o de velocidade. Eu não sei exatamente qual o problema dessa velocidade, nem exatamente qual o objetivo de você fazer um bloco de velocidade e um outro de potência, já que eu diria que o Spike, os dois têm a mesma função, a velocidade e potência, mas na dúvida, utiliza o de potência. Então, o de potência vai servir para você, que é o nosso bloco, a princípio, de força. Então, ok. Vou botar o bloco de repetir para sempre. Eu defini, no caso de motor de movimento, a gente tem que definir quais são os nossos motores de movimento. Então, motor C e D. E depois disso, eu vou pedir para um motor gerar positivo e o outro negativo. Só que eu não vou pedir para ele gerar muito negativo, eu vou pedir para ele gerar só um pouquinho negativo. Então, no caso, o motor C está gerando positivo e o motor D está gerando negativo, para ele girar nesse sentido. Depois que ele girar nesse sentido, ele vai ficar esperando até enxergar a cor preta. Então, eu vou colocar um bloco de esperar, espera até encontrar a cor preta. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas inverter as minhas forças, as minhas potências. Então, onde está em 100, eu vou colocar menos 20. E onde está em menos 20, eu vou colocar 100. E a cor, em vez de ser preto, eu vou colocar branco. Ó, então, agora a gente pode testar como é que fica a nossa lógica. Ó, então, como a gente pode ver, agora esse ciclo de linha ficou muito mais rápido. Talvez umas 3 vezes mais rápido do que a nossa primeira técnica. Então, a gente vê que, dependendo da forma como você trabalha com o seu ciclo de linha, ele pode ficar realmente muito rápido. E eu ouso dizer que esse seguidor de linha fica mais rápido do que um seguidor de linha básico no EV3, para ver o potencial, a força, o poder que o Spike precisa das forças. Então, coloca, por exemplo, uma menos 10, outra menos 10 aqui, e essa aqui 90, e essa aqui 90. Porque qual o detalhe? Não quer dizer que você está com 100 de força, que o seu robô está na melhor velocidade possível. Porque se você perceber, ele está oscilando. E essa oscilação gera uma certa... prejudica ele um pouco em relação à velocidade dele. Então, você pode até reduzir um pouco a velocidade e ter uma melhor performance. Por quê? Porque o seu robô não vai estar oscilando tanto assim. Então, você tem que encontrar o meio termo disso. Então, vamos testar esse 90 e menos 10. Ó, ele está oscilando menos. Então, pode ser que ele oscilando menos, ele consiga aproveitar mais a pista e consiga andar um pouquinho mais rápido. Então, essa aqui era a nossa segunda técnica, uma técnica muito legal que já deu uma baita melhoria para o nosso robô. Só que dessa vez a gente não vai utilizar o bloco de esperar. A gente vai utilizar o bloco de se, então, se não. E qual é o detalhe do se, então, se não? Como eu disse, o seguidor de linha
básico, ele tem um comportamento binário. E também condicional. E a gente chama o seguidor de linha básico por conta dessas duas características, porque a principal técnica que a gente trabalha em seguidores de linha básico é com o bloco de condição. Então, por isso que ele tem essas duas características. E qual é o legal do sim, então, se não? É que é um bloco simples que gasta poucos blocos. E o melhor, ele independe se você começa na linha branca ou na linha preta. No caso da técnica 2 e a técnica 1, a gente precisava começar com o robô na linha branca, porque senão o robô ia dar problema. No caso do sim, então, se não, quando a gente está utilizando blocos de condição, cada comportamento, se ele vai virar para a direita ou para a esquerda, não tem uma ordem. Então eu posso começar no preto e tá tudo certo, porque eu coloquei os dois comandos, as duas ações do robô separadamente, uma independente da outra. No caso da técnica 2 e da técnica 1, ele precisava começar girando para a direita, para depois começar girando para a esquerda e repetir esse ciclo. No caso do sim, então, se não, ele pode começar virando para a direita, pode começar virando para a esquerda, não importa, por conta da lógica dele. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai definir os nossos motores de movimento. Depois, eu vou colocar o bloco de repetir para sempre e o bloco de sim, então, se não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a cor do meu sensor. Então, ó, cor aqui. E aí eu posso escolher se eu quero verificar o branco ou o preto. Se eu verificar o branco, eu vou girar para a direita, se ele estiver vendo branco. Se ele não estiver vendo branco, ele vai girar para a esquerda. Então, essa questão aqui de branco ou preto apenas vai mudar a ordem dos blocos de movimento. Então, vou começar no branco e vou pegar aqui mais movimento, iniciar movimento de potência. Se ele está vendo branco, eu quero que ele gire com o C positivo e o D negativo. Eu vou colocar 90 em menos 10, já que a gente viu que é uma boa maneira, uma boa opção. E se ele não estiver vendo branco, ele deve estar vendo o preto. Porque em seguidores de linha básico, normalmente a gente sempre fica em relação a linhas brancas e pretas. E dificilmente essa pista vai ter linhas de outra cor. Até mesmo em competições FLL, TBR, OBR, a parte de seguir linha, a parte onde tem a linha, em volta dela, ou é uma linha preta com uma parte ali branca. Então, dificilmente esse robô vai ver uma curva diferente de branca ou preta, a menos que esse robô realmente se perca demais. Mas nesse caso, por exemplo, nossa pista que a gente está fazendo aqui, toda a superfície dela, tirando a linha, é branca. Então, ele não vai ver nenhuma outra cor louca na pista, ele não vai enxergar um rosa, um marrom, um amarelo, um roxo, qualquer outra cor louca que ele pode enxergar. Por quê? Porque só tem duas cores na nossa pista, na nossa superfície, branca ou preta. Se tivesse mais cores, o que normalmente não tem em seguidores de linha, se tivesse, você teria que fazer esse ajuste, que a gente vai ver na próxima técnica. Então, aqui nessa técnica é bem simples assim. Então, se está vendo branco, vai girar com o C positivo e o D negativo. Se ele não está vendo branco, ele deve estar vendo preto. Eu assumi que ele está vendo preto e ele vai girar com aqui negativo, o C negativo e o D positivo. Então, eu vou colocar agora ó, o robô. E pode ser que certos blocos do Spike, condição, esperar, tenham um comportamento mais rápido do que o outro. Pode ser que um deles tenha uma resposta mais rápida. Então, no caso das condições, eu diria que até que ele tem uma resposta mais rápida do que o bloco de esperar. Ó, aqui eu vou parar e o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o robô começando no preto. Ó, deixa eu colocar ele começando no preto. Ó. Ele está vendo preto. Ó. Aqui ele está vendo preto no meu sensor. Aqui tem um porte view que eu consigo checar. Nas outras técnicas, eu deixava o robô começando no branco. Agora eu vou começar no preto, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, funcionou. Por quê? Porque tem independência de movimento. Ele não precisa começar virando para a direita ou começar virando para a esquerda. Ele pode começar para qualquer lado. Depende da leitura que ele está tendo, se é o branco ou preto. Então, essa aqui é a nossa terceira técnica de como a gente pode fazer um seguidor de linha básico. E agora a gente vai para a nossa quarta técnica. Como eu disse, pode ser que a sua pista
tenha cores misturadas com a questão da linha. E aí você tem que ser muito específico em relação aos seus comandos. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou continuar utilizando o bloco de movimento, já que a gente viu que são boas opções o bloco de movimento. Então, eu vou colocar definir C e D. Vou colocar um bloco de repetir para sempre. Só que dessa vez eu vou utilizar o bloco de se então, e não o bloco de se então, se não. E eu vou separar eu vou separar e vou utilizar duas condições. Uma condição para cada cor que o robô está vendo. Então, ó, se ele está vendo o branco, a cor branca, eu quero que o meu robô ele vire para a direita. Então, eu vou aqui em mais movimentos, vou colocar em potência, esse aqui não, potência aqui, o C positivo e o D um pouquinho negativo. 90 no caso, né? E aqui menos 10. Se ele não estiver vendo branco, ele está vendo preto. Então, eu vou colocar uma outra condição aqui para o preto. Se ele estiver vendo preto, ele vai girar aqui com menos 10 e aqui com... Opa! E aqui com 90. Então, qual a diferença dessa técnica, dessa quarta técnica para a terceira? A quarta, a gente separa os dois comportamentos. Então, a gente realmente verifica se ele está vendo preto. Porque na terceira técnica, pode ser que ele esteja vendo uma cor diferente de preto e ele vai fazer o que a gente quer que ele faça apenas quando estiver vendo preto. Então, aqui a gente consegue setorizar mais a nossa pista. Se a sua pista tiver uma outra cor misturada com a linha que você está seguindo, aí você tem que optar por essa opção aqui e não a outra. Mas é apenas se estiver muito próxima da linha, o que dificilmente vai estar numa competição ou numa pista de segundo de linha tranquila, básica, como essa. Então a gente viu que esse segundo de linha segue bem também, que nem a outra técnica, segue tão bem quanto. E aí, esse também tem a questão da independência. Se eu começar pelo preto... Não, vou iniciar o robô no preto. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Se eu começar no preto, ele vai funcionar da mesma forma, por conta da independência de ações. Ele não precisa começar virado para a direita ou para a esquerda. Ele que decide isso dependendo da cor que ele está vendo, se é o preto ou o branco. Então é um ótimo seguidor de linha. E é aquilo que eu comentei. Se duvidar, esse seguidor de linha... Opa, até se perdeu. Se duvidar, esse seguidor de linha ele tem um comportamento melhor do que um seguidor de linha EV3 básico. Eu já fiz aqui vídeos sobre seguidores de linha básicos no EV3, então você pode conferir o vídeo e avaliar realmente qual seguidor de linha é melhor. Então aqui a gente viu a nossa quarta maneira. E sabe o que é melhor ainda? Sabe o que é melhor do que esse seguidor de linha da quarta técnica? O que é melhor do que o Spike, o EV3? É o seu like aqui no canal. Então, se você está gostando desse vídeo, se está gostando desse conteúdo, se quer mais conteúdo do Spike, é muito importante o seu like, a sua inscrição aqui no canal também, para você conferir mais vídeos relacionados à robótica, às competições, mecânica, programação, o que você quiser aqui relacionados à robótica. Então, é muito importante o seu like. E vou agradecer muito pelo seu like, para eu saber exatamente se você está gostando desse conteúdo e eu saber se você está gostando de trazer mais conteúdos desse tipo aqui para o canal. E também comentar quais dessas 4 técnicas que você gostou. A gente mostrou 4 técnicas aqui e essas 4 técnicas eram relacionadas aos sensores de cor. Então eu quero saber qual que você achou em relacionados a sensor de cor que tem a melhor performance. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira ou se é a quarta. A partir da quinta técnica, a gente vai utilizar o sensor no modo luz. Então, a gente vai trabalhar com um outro modo em relação ao nosso sensor de cor e luz, que vai ser um modo bem interessante para a gente explorar algumas coisas. Então, coloque seu comentário, o seu like e a sua inscrição se você não tiver inscrito aqui ainda no canal. Então, beleza. Vamos lá para a nossa quinta técnica. Vou fechar aqui. Na nossa quinta técnica, a gente vai utilizar dessa vez os blocos de motores. A gente vai repetir a nossa primeira técnica, só que dessa vez a gente vai utilizar a comparação de luz. Então, vou colocar aqui, definir velocidade, 100
e 100. Colocar para ele repetir para sempre. De luz refletida. Coloca aqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou girando para a direita, e ele vai ficar girando para a direita, esperando encontrar um valor menor do que 50. Por quê? Porque a nossa pista, ela vê branco e preto. O branco tem uma intensidade de luz próxima de 100. O preto tem uma intensidade de luz próxima de 0. Então, para valores menores, valores muito próximos de 0, a gente está vendo o preto, e para valores muito próximos de 100, a gente está vendo o branco. Então, eu quero que o meu robô veja um valor menor ou igual a 50. Por que 50? O 50 a gente considera que é a borda da linha. Como é que a gente chega a essa certeza que o 50 é a borda da linha? Por conta de uma questão que a gente chama de média. Então, o que a gente faz? A gente pega a intensidade de luz do preto, pega a intensidade de luz do branco, soma as duas e divide por 2. Quando a gente divide esse resultado aí é a borda da linha. É como se eu pegasse um balde de tinta branca, um balde de tinta preta, e se eu misturar, vai dar uma cor cinza. E esse cinza é a borda da linha. Claro que se você colocar a mesma proporção, né? A mesma quantidade de branco e a mesma quantidade de preto de tinta. Eu nunca testei, se você quiser, testa aí na sua casa, numa aula de arte, onde você quiser. Então, vou colocar aqui menor do que 50. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou inverter os motores. Motor C vai parar e motor D vai girar. Vou botar aqui para esse lado, para ele girar para frente. E agora, em vez de ver um valor menor do que 50, ele vai chegar a um valor maior do que 50. E vamos testar. Também tem uma boa performance, seguidor de linha. E qual o detalhe que a gente vai ver cada vez que a gente chegar em técnicas mais avançadas em relação à luz refletida? É que a luz refletida eu consigo decidir exatamente a intensidade que eu quero que o meu robô vire para a direita e a intensidade que eu quero que ele vire para a esquerda. No caso, quando a gente está trabalhando com cor, eu não consigo definir o que é branco e o que é preto. A programação define uma coisa branca e outra preta. Não tem como eu definir isso. No caso dessa programação, eu consigo definir. Então, se eu quero que ele vire para a direita e chegue mais próximo da linha, por exemplo, 20, ele chega mais próximo da linha, não tem problema. Então, ele vai girar para a direita até que ele encontre. Nesse caso, ele está entrando mais na linha. Mas é aquilo, pode ser que ele se perca. Por exemplo, 35, vamos ver para meio termo ali. Ó, ele está entrando um pouco mais na linha para seguir ela. E eu posso fazer a mesma coisa para quando ele está vendo branco. Se eu quiser que ele saia mais da linha, eu posso colocar até que ele encontre um valor maior do que 70. Só vou checar se o sensor realmente está bem calibrado. Vou colocar minha tela aqui. Refletir. Ó. No branco ele vê 99. Muito bom. Então, ó, tá perfeito. Ok. Só para confirmar. Então, maior que 70. Agora, ele vai estar entrando bastante na linha e saindo bastante da linha. Então, no seguidor de linha de intensidade de luz refletida, eu consigo definir bastante esses detalhes. Isso pode ser muito vantajoso quando você está fazendo um seguidor de linha, porque você consegue decidir e ter controle completo sobre como o seu seguidor de linha vai seguir, como o seu robô vai seguir. No caso do branco e preto, você é um pouco limitado em relação a como ele vai seguir, por conta dele só ter duas opções de cor, que é o branco e o preto. Ele não tem um branco mais claro, um branco mais escuro, ele não tem um preto mais escuro, um preto mais claro. Ele só tem um ou outro. No caso de intensidade de luz refletida, a gente consegue definir isso de uma maneira um pouco mais detalhada, um pouco mais assim específica. Então aqui é a nossa quinta maneira, a nossa primeira maneira que a gente utiliza o sensor no modo de intensidade de luz refletida. Então agora a gente vai ver a nossa sexta maneira. E aí, já assistiu até aqui e ainda não se inscreveu para participar do Mapa da Robótica? Esse evento vai acontecer nos dias 30 de agosto a 5 de setembro. E é um evento 100% online e gratuito, diferente de tudo que eu já fiz antes. O Mapa da Robótica é algo que você nunca viu, até porque quando eu falo do mapa, é literal.
Eu vou te entregar um mapa com um caminho para o tesouro, no caso, para ganhar competições de robótica. Eu vou explicar os passos da jornada para construir robôs que vão surpreender os juízes e fazer você ganhar competições. O link está na descrição e aproveite esse momento. Clica lá para participar. Bom, a nossa sexta maneira, a nossa sexta técnica de como a gente pode fazer um seguidor de linha com o Spike Prime, utilizando a intensidade de luz refletida, a gente vai partir do mesmo princípio da nossa segunda técnica. Só que em vez de utilizar cor, a gente vai utilizar luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, vou colocar definir motores de movimento para C e D. Repetir para sempre. Mais movimentos. Vou colocar potência, vou controlar as duas potências separadamente. Uma vai ficar com 90 e a outra menos 10. Vou colocar um bloco de esperar até. Reflexo. Até encontrar um valor menor do que 50. Vou repetir isso aqui. Ó, ele segue muito bem. Eu posso até aumentar mais a força, porque eu consigo definir exatamente o quanto eu quero que ele vire. E vou até colocar aqui, por exemplo, 10 e 10, para ele tentar seguir mais de uma forma um pouco mais aberta. Ó, e talvez esse seja o nosso melhor seguidor de linha até aqui, das nossas 6 técnicas. Por quê? Porque a gente consegue definir a intensidade de luz refletida que a gente quer que ele gire para a esquerda ou para a direita. Aqui direita, aqui esquerda, né? Então você está vendo que a cada técnica que a gente mexe aqui, o nosso robô fica melhor. A gente coloca técnicas um pouco mais avançadas e o nosso robô costuma ter performances melhores. Então, por isso que é muito importante que você fique até a 9ª e 10ª técnica, que para mim são as melhores. Eu acho que para você que está querendo trabalhar com seguidores de linha básicos, essas duas últimas técnicas são assim as melhores, melhores, melhores. E talvez você nem precise colocar um seguidor de linha com técnicas mais avançadas, porque o básico já vai ser suficiente para você. Então aqui a gente terminou a nossa sexta técnica. Vamos para a nossa 7ª técnica. Na nossa 7ª técnica, a gente vai utilizar os blocos de condição. A gente viu que a quinta e a sexta, a gente estava utilizando os blocos de esperar, que eram programações muito semelhantes com a primeira e segunda técnica. Então a 7ª vai ser uma programação muito parecida com a terceira técnica, só que dessa vez a gente vai utilizar o modo luz e não o modo de cor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o bloco de movimento também, definir movimento, C e D, repetir para sempre, bloco de condição, se, então, se não, que foi o que a gente fez na terceira técnica. E beleza, vou colocar aqui sensores, reflexo. Se ele tiver um valor menor do que 50, o que eu vou falar? Vou falar para ele girar. Se ele está vendo um valor próximo, menor, maior do que 50. Se está vendo um valor maior do que 50, eu quero que ele vire com 90 no C e 10. Vou colocar aqui 100 e 10. 100 e 10. 100 no C e 10 no D. Se não, eu quero que ele vire com 10 no C e 100 no D. Então, essa aqui é a lógica. Tranquilinha, moleza. Vamos colocar o robô para andar. Ó, o seguidor de linha é super rápido, muito rápido. E a resposta dele também é mais rápida por conta de ser um bloco, de estar utilizando blocos de condição. Então, quanto mais a gente aproxima as forças, o 100 do 10, mais o nosso robô tende a ter um comportamento suave e faz uma curva mais aberta. Só que fazendo essa curva mais aberta, ele pode ser que ele se perca da linha. Então, você tem que chegar no meio termo. Você não pode aproximar muitas forças, porque senão o seu robô vai apenas andar para frente e não vai fazer a curva. E se você colocar uma diferença de uma força muito grande, o 100 e o motor C para o motor D, ele vai fazer a curva mais fechada. Então, aqui 30 e 30. Vou testar 30, pode ser que ele funcione, pode ser que ele não funcione. Vamos testar e ver.
Ó, dessa vez a curva foi muito aberta, ele não fez a curva daqui. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Vou colocar, por exemplo, 15. Ó, agora ele conseguiu seguir. Então, essa é a nossa técnica. Ele seguiu muito bem. E aí você pode fazer aquele mesmo ajuste que eu falei. Se você quiser que ele entre mais da linha ou saia mais da linha, você faz esses ajustes. Se você quiser que ele saia mais da linha, você coloca aqui, por exemplo, uma hora igual a 70. Você se aproxima mais do 100. E se você quiser que ele chegue mais próximo da linha, você coloca para ele seguir o mais próximo do zero, que é a cor preta. Então aqui a gente viu essa técnica, agora a gente vai para a nossa próxima técnica. Na nossa oitava técnica, a gente vai utilizar o princípio da nossa quarta técnica, que foi a questão de utilizar dois blocos de condição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os blocos de movimento, a gente vai continuar agora sempre colocando blocos de movimento, e vamos utilizar controle, repetir para sempre, vai repetir a lógica o tempo todo. Vou colocar uma condição e vou fazer essa condição primeiro, para depois só duplicar. Então, se ele estiver, por exemplo, vendo uma cor, uma intensidade de luz, no caso, maior do que 50, eu quero que ele vire para a direita. Então, eu vou colocar, por exemplo, o C 100 e o D 15. E eu vou duplicar essa condição e vou verificar menor do que 50. Se tiver um valor menor do que 50, eu vou falar para aqui C15 e aqui C100. E aí vamos testar. Ó, então a gente viu que ele segue muito bem como a gente ajusta os nossos parâmetros. Na técnica 7, a gente só consegue ajustar se a gente quer que ele entre mais na linha ou entre mais na linha ou saia mais da linha. Aqui a gente pode definir o quanto a gente quer que ele entre na linha e quanto a gente quer que ele saia da linha. Então, se eu quero que ele saia mais da linha, eu coloco esse valor aqui mais próximo de 100, 70. E se eu quiser que ele, ao mesmo tempo, entre mais na linha, eu coloco aqui um valor mais próximo de 0. Ó, tem que tomar cuidado que pode ser que às vezes ele se perca. Então você tem que ter bastante cuidado em relação a como você faz, como você ajusta esses parâmetros. Mas você consegue ter o controle total se você seguir duas linhas. Então isso que é uma grande vantagem da questão de quando você trabalha com intensidade de luz refletida. Por isso que as primeiras técnicas eu comentei de cor. Porque a cor normalmente é mais tranquilo de você trabalhar quando você está começando. Quando você está utilizando intensidade de luz refletida, você tem que se preocupar com mais detalhes. Então, quando você está trabalhando com cor, você só se preocupa em relação à força. Se precisa que ele ande mais rápido ou mais devagar. No caso, quando você está trabalhando com intensidade de luz refletida, agora você tem que olhar para duas coisas. Você tem que olhar tanto para a força que o seu robô está andando, quanto também para a intensidade que ele está lendo. Se ele está lendo bem, se está lendo muito para dentro da linha, se está lendo muito para fora, e ajustar isso. Então, por isso que é importante que você entenda bem as primeiras 4 técnicas para depois ir começando pelas próximas técnicas. Então, aqui a gente viu a nossa oitava técnica. E como eu disse, as nossas melhores técnicas são a 9 e a 10. Mas, com certeza, o que é melhor do que a nona e a 10ª técnica é o seu like aqui no canal. Então, o seu like é muito importante para eu saber que você está gostando desse conteúdo, para eu saber que você está gostando de seguidores de linha e eu traga mais conteúdo de seguidores de linha. Então, por exemplo, eu estou fazendo conteúdo do Spike graças à importância que vocês deram para esse kit. Então, por conta da importância que vocês deram, eu recebi esse kit assim, como um brinde. Então, por conta de todo esse apoio, toda essa insistência, essa importância que vocês deram
para o kit. Eu consegui fazer uma parceria com o ecossistema educacional, que foi o que me proporcionou a primeira oportunidade de investir no kit, no Spike Prime, por conta do projeto Spike Prime Influencers Brasil. Então, muito obrigado também ao ecossistema educacional por conta de ter me fornecido esse kit. E isso tudo aconteceu graças a vocês, graças aos seus likes, graças às suas inscrições, seus comentários, tanto aqui no YouTube, quanto também nas minhas outras redes sociais. Então, por isso, se você está gostando desse vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Por que não se inscrever? Porque eu falo bastante sobre robótica, sobre competições. Então, se você se interessa por isso, por que não ficar inscrito? Ativar o sininho também para ficar ligado nos novos vídeos. E aí você receber aquela notificação, falar, caramba, aquela aula, aquele conteúdo ali é importante para mim, é importante para a competição, vou assistir. Então, por isso que é muito importante o seu like, sua inscrição e também ativar o sininho para você ficar ligado nos vídeos, já que eu posto muitos vídeos aqui no canal e você não perder um que seria muito bom para você. Então, ok, a gente viu até agora 8 técnicas e agora a gente vai para as nossas 2 últimas técnicas, que são assim as mais top de todas. Então, vamos agora para a nossa 9ª técnica. Então, vou começar do início. O primeiro bloco que a gente vai colocar é o bloco de definir as portas dos nossos motores, então C e D. E o que eu vou fazer? Vou colocar um bloco de repetir para sempre agora. Vou pegar os blocos, o bloco de mais movimento aqui e ajustar a cada potência. 100 e 15. E vou ficar andando para a direita até encontrar um valor menor do que 55. E vou utilizar um bloco de esperar. Menor do que 55. Por que 55, Brígida? Porque agora, o que a gente vai fazer? A gente estava trabalhando com o nosso seguidor de linha básico, até a nossa 9ª técnica, com uma relação apenas 2 movimentos, virar para a esquerda ou virar para a direita. Mas, com a questão de intensidade de luz refletida, a gente consegue trabalhar com mais possibilidades de intensidade de luz. E a gente consegue definir valores mais aproximados. Então, quando o nosso robô está vendo uma intensidade de luz próxima de 55, próxima de 50, é porque o robô está praticamente na borda da linha. E isso é muito, muito bom para a gente aproveitar e andar para frente. Porque a gente, quando anda para frente, a gente aproveita mais e impulsiona o robô, em vez de virar para os lados. Então, aqui o que eu vou fazer? Está vendo um valor menor que 55? Eu vou pedir para o meu robô agora andar para frente com 100. Porradão para frente. Bum. E o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele andar para frente até que ele encontre um valor menor do que 45. Depois que ele encontrar um valor menor do que 45, eu vou pedir para ele girar agora para o outro lado. Então, aqui 15 e 100. E aí eu vou pedir para ele esperar até encontrar um valor maior do que 55. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele segue bem. Não vai ser por muito tempo que ele anda para frente, já que o nosso robô ele tem um comportamento muito rápido e ele está mais para fora da linha e para dentro da linha do que ele na meiuca dela. Então, ele vai aproveitar esses pequenos momentos e ele vai dar um leve tranco para frente. Então, mesmo que ele seja, sei lá, 1 segundo mais rápido do que a técnica com comando binário, é melhor. Seria uma melhor opção. Então, aqui a gente colocou mais uma possibilidade, mais um estado de comportamento para o nosso robô. Então, antes ele virava para a direita, para a esquerda, agora ele está virando para a direita, para a esquerda, e também andando para frente quando ele tiver essa pequena oportunidade, essa pequena chance ali de andar para frente. Vai ser praticamente imperceptível, mas pode ser que ele esteja aproveitando esse momento para andar para frente em pequenos detalhes, assim, bem simples. Então, aqui é a nossa 9ª técnica, que é uma técnica bem interessante. Então, o que ele está fazendo? Vou repetir de novo para você. Ele vai começar virando para a direita. Vai virar para a direita até ficar bem próximo da linha. Quando ele ficar próximo da linha, ele vai começar a andar para frente. Andou para frente, ele vai acabar se aproximando mais para a linha. Ele vai acabar entrando um pouco mais na linha. E ele vai entrar nessa linha, vai ficar andando para frente até enxergar um valor menor do que 45. Que aí ele já saiu, ele já está mais para dentro da linha do que na borda. E aí, quando ele tiver com o valor menor que 45, eu vou pedir para ele virar para a esquerda agora, até encontrar um valor maior do que 55,
que é o que eu considero branco. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou considerando que tem 3 intervalos de cor. O maior do que 55 é o branco. O intervalo entre 45 e 50, o intervalo entre 55 e 45 é o cinza, é a borda da linha que eu vou aproveitar para ele andar para frente. E a intensidade de luz menor de 45, que entre aspas, o preto, ele vai aproveitar para virar para a esquerda. Então, eu fiz 3 visões de cor, 3 visões de intensidade de luz refletida, no caso, para que o nosso robô tenha uma melhor performance. Então, aqui a gente viu a nossa nona técnica. E agora a gente vai para a nossa 10ª técnica, que para mim é a melhor de todas. Então, aqui a gente viu a questão de esperar. Só que qual o detalhe? A gente viu que as nossas melhores performances, a gente utilizou o bloco de si, de condição. Então, a nossa 10ª técnica vai a partir desse princípio em questão de utilizar os blocos de condição. Controle, repetir para sempre. Vou colocar condição e vou utilizar 3 blocos de condição. Então, um vai ser esse aqui, ó. Se ele estiver vendo um valor maior do que 55, maior do que 55, 120, 115, né? Então, se ele tiver com valor maior do que 55, ele vai virar para a direita, com o valor de 115. Se ele tiver com valor menor do que 55, menor do que 45, ele vai gerar aqui com 15 e 100. E esse intervalo entre 55 e 45, eu vou pedir para ele andar para frente. Como eu vou fazer esse intervalo? Eu vou colocar uma outra condição. E no caso do Spike, ele é até mais tranquilo do que você fazendo no EV3, em relação ao EV3G. É bem mais tranquilo. Como é que funciona? A gente vai utilizar esse bloco aqui de 0 está entre tananã. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o valor de luz refletida. Se esse valor de luz refletida tiver entre 45 e 55, eu vou pedir para o meu robô andar para frente. Para frente e para frente. E vamos testar. E nessa lógica ele entra na questão da independência. A gente viu que quando a gente está utilizando o bloco de condição, ele não precisa começar virando para a direita, para a esquerda, tanto faz. Então, nesse caso, quando a gente está utilizando o bloco de condição, ele tem essa independência e pode seguir melhor. Então, aqui a gente viu 10 maneiras, 10 técnicas de como a gente pode fazer um seguidor de linha básico com o Spike Prime. Então, já não tem motivo para você não conseguir fazer um seguidor de linha. Mostrei 10 maneiras tranquilas para você fazer, passo a passo completo. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal. Se você quer mais conteúdos do Spike, quer mais conteúdos com seguidores de linha, por exemplo, conteúdo sobre seguidores de linha P&D, por exemplo, que muita gente utiliza nas competições, comenta aqui embaixo que eu trago para o canal. Então, muito obrigado para você que assistiu e chegou até o final, viu as 10 técnicas. Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.